Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou de volta aqui em Joaquim Egídio para mostrar para vocês o Nissan Versa. Ele foi lançado no Brasil em 2011, ele ainda era importado do México. Em 2015 ele passou a ser fabricado em Resende, lá pela Nissan. E em 2020 eu acho que foi a remodelação mais bonita que esse carro já recebeu, que é essa que está aqui, e agora ele recebe alguns detalhes a mais que deixaram ele ainda mais sofisticado ou talvez mais atraente. Então essa aqui é a versão 2024, e o que a gente vê primeiramente? Na parte dianteira, aquele V cromado que ele tinha aqui, ele perdeu e trocou por essa grade aqui, que ainda tem um pouco do DNA da marca Nissan, porém ele perdeu aquele friso bem pronunciado. O logotipo da Nissan, ele passa a ter um desenho um pouco diferente com essas letras em branco. Desde essa remodelação de 2020, ele voltou a ser importado do México. E agora no 2024 continua importado do México, em 3 versões. A primeira de entrada é a Sense por 105, 190. Depois tem a intermediária, que é a Advance, que é comercializada por 114.290, e essa daqui que nós estamos testando nessa semana é a top de gama, que é a Exclusive, por 126.950. E nessa remodelação para 2024, uma coisa que o Nissan Versa perdeu e que nós autoentusiastas gostamos bastante é o câmbio manual, que na versão Sense ainda tinha, agora não tem mais. Todos passam a ser com câmbio CVT. O entre-eixo continua o mesmo da versão de 2020, o comprimento também basicamente o mesmo, e na traseira ele ganhou esse pequeno defletor na tampa do porta-mala que melhora um pouco a aerodinâmica, ou seja, quebra um pouco da turbulência aqui atrás e melhora com isso a parte de consumo de combustível ao melhorar essa aerodinâmica. Essa parte de lanterna, que já veio também da versão 2020, é a versão mais bonita que o Nissan Versa já apresentou para a gente. E uma das grandes características que a gente tem nessa categoria de sedã, e o Versa traz isso, é o porta-malas, né? São 482 litros de capacidade volumétrica. O step é do tipo mini, está posicionado aqui embaixo desse tampão e ainda sobra um pequeno espaço aqui em volta do step. Isso quer dizer o quê? Que a hora que a gente tira o pneu furado da rodagem e coloca para cá, tem espaço suficiente para guardar esse pneu aqui dentro também, até chegar no primeiro borracheiro, né? Na parte de rodas e pneus, cada uma das 3 versões tem um tamanho de roda. 15 polegadas, 16, e nesse daqui é um 17, 205, 50, 17. A motorização desse veículo é uma coisa que eu acho que está um pouco abaixo do que a gente gostaria de ter ou da concorrência entre os sedãs compactos, né? Ele utiliza motor 4 cilindros de 1,6 litros que entrega 110 cavalos quando está abastecido com gasolina e 113 com álcool, né? E a parte de torque é 15,2 kgfm com gasolina e 15,3 com álcool. Bloco em alumínio, cabeçote em alumínio, duplo comando de válvula com variação de fase na admissão e no escapamento. Ele utiliza corrente. A parte de injeção é nos dutos. A gente vê as bobinas também individuais aqui em cima, e essa peça, que ela faz como se fosse uma cobertura do motor, tem aqui o nome Nissan inclusive, ela é mais do que uma cobertura, ela é um ressonador. A gente vê aqui, na admissão de ar, tem essa conexão aqui, ou seja, essa porção é um ressonador que pega o ar por aqui, e nessa outra porção traseira aparenta que ser um outro ressonador que pega o ar num outro ponto. Com isso, melhora aquele ruído de admissão de ar, né? A admissão de ar está aqui na frente, pegando tomada de ar fresco. Ele utiliza um coxim hidráulico desse lado, né? Então, ele é moderno, porém, ele está com baixa potência para esse nível de veículo hoje em dia. Isso prejudica um pouquinho o desempenho.
O câmbio CVT não tem aquela configuração de ter marchas pré-definidas que você pode fazer troca de marcha em modo manual. Não, ele é um CVT puro e você utiliza. Ele é um pouquinho melhor do que aquelas gerações iniciais de CVT. Esse aqui, ele tem uma engrenagem que faz a parte da primeira marcha. Ele é moderno, mas ele fica um pouquinho abaixo em termos de desempenho. Mas por outro lado, ele entrega um consumo bom. Vocês vejam que indo aqui de Campinas até a Curva E, que eu fui no final de semana, são 120 quilômetros para ir, 120 para voltar, andando a 110, 120 km por hora na estrada, ele fez 11,5 km por litro utilizando álcool. É um consumo bom para esse tamanho de veículo. Fazendo aquela avaliação tradicional do AE da parte traseira, essa porta ela é bem grande, bem longa, né? Ela tem um bom ângulo de abertura, mas por outro lado, ela precisa de um bom espaço, né, lateral. Coisas que, infelizmente, no Brasil, as vagas estão cada dia mais estreitas. Os carros estão crescendo, mas as vagas estão ficando menores. Está cada dia mais difícil entrar e sair num banco traseiro. Bom, a parte de vedação, ela é aquela tradição que tem um vedador aqui para a parte de ruído de vento e outro vedador para a parte de poeira na parte mais externa, que ele veda nesse ponto aqui, permitindo com que essa região fique limpa, melhorando um pouco a entrada. Aí tem a guarnição principal e o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir. Eu tenho 1,81 m de altura. E vamos ver como é que a gente se sente aqui atrás. Primeira coisa, espaço para os joelhos é suficiente, espaço para os pés também, né? Não falta não, até que tá bom aqui o apoio do banco na parte frontal aqui da coxa. O ângulo do encosto também é bom. E a hora que a gente fecha a porta, apoio de braço aqui no lado esquerdo é suficiente, bem posicionado. A hora que a gente abaixa esse central, também um pouquinho mais alto do que o do lado esquerdo, mas está ok para um carro desse nível, né? Que os dois portas-garrafa, uma tomada USB do tipo C, alça de teto em 3 posições, a forração do teto clara, né? Assim como as colunas, melhora um pouco mais essa sensação de espaço, ou seja, o espaço é bom e fica melhor com essa claridade que a gente tem aqui dentro. A posição sentado aqui é que tem um espaço suficiente para a cabeça e eu estou numa posição bem elevada. Nessa versão Exclusive, o revestimento dos bancos é desse tecido que imita couro, né? Tem alguns detalhes de outras cores, aqui uma cor azul, dá um contraste, então quebra um pouco aquele pretinho básico, né? E ali no painel a gente vê a mesma coisa, um detalhe a mais nesse azul combinando com o estofamento e nas texturas internas do veículo. Vamos verificar a centragem do volante em relação ao banco. Então eu coloquei aqui um fio de prumo, né? Que descendo aqui o volante está alinhado, descendo bem, batendo aqui no banco, e aí eu meço aqui. O banco, ele tem praticamente 34 centímetros e o centro está batendo aqui no 17. Ou seja, olha, para falar que, para querer ser um engenheiro bem preciso, eu diria que tem uns 2 ou 3 milímetros de deslocamento entre o volante e o banco. Mas é um deslocamento que você acaba não sentindo estando dirigindo. Ou seja, a posição do braço fica bem equidistante os dois braços. Agora vamos conhecer o resto do veículo. Conhecendo um pouco a parte frontal do veículo, a gente já vê a chave é do tipo presencial, a partida é pelo botão que está posicionado aqui junto à alavanca de câmbio. Além do que nós já vimos na parte exterior, nessas novidades para a linha 2024 do novo Nissan Versa, tem algumas novidades também na parte do interior. Começando aqui pelo botão da buzina, né, com o distintivo Nissan em branco, que eu já comentei. A parte do painel com esse revestimento aqui, também que é do tipo macio, né? Então fica um negócio legal, além de mudar a cor, texturas e tudo mais. O quadro de instrumentos, ele é uma mescla. O velocímetro à direita
ele é analógico e a porção do lado esquerdo, onde está o contagiro, é digital. E aqui você pode mudar entre outras funções. Você pode colocar, por exemplo, aqui, computador de bordo, que você vai alternando temperatura do motor, os auxílios de condução, computador de bordo aqui novamente, a velocidade em digital, é uma coisa interessante, o consumo de combustível, também a gente vê por esse ponto aqui, mostra o histórico. Os sistemas de auxílio ao motorista também teve algumas inovações. Não é um pacote totalmente completo, mas tem alguma coisa a mais. Tem os alertas de ponto cego nos retrovisores externos. A parte do ar-condicionado, nessa versão top, ela é do tipo automático, digital. O controle de velocidade de cruzeiro é do sistema normal, tá? Não é adaptativo. O sistema de câmera traseira, na hora que você engata a ré, entra a câmera aqui e a gente tem a opção da visão 360 graus, né? Visão de cima do veículo. Essa parte traseira, se tiver um tráfego cruzado, também ela acusa o tráfego cruzado. E na parte frontal, ele tem o alerta de obstáculo à frente com frenagem autônoma de emergência em caso de necessidade. Para a parte de conexão do celular, um carregador por indução nessa posição aqui do veículo. O pareamento é tanto para Android Auto quanto Apple CarPlay, tem que utilizar o cabo USB, e aqui a gente tem uma porta USB normal e uma USB-C, além da porta de 12 volts. É um pacote bem interessante para esse nível de veículo. Bom, agora nós vamos até o posto, levantar o carro e dar aquela verificada por baixo e conhecer um pouco mais da suspensão, freio, dianteira, traseira. Vamos dar uma olhadinha lá. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida, em Souzas, e vamos dar aquela verificada por baixo do veículo. Aqui a parte frontal intacta, mostrando que realmente a altura livre do solo é interessante. Logo aqui na frente dos pneus, né, dos dois dianteiros, na frente aqui, um lábio, que é justamente para melhorar o fluxo de ar por baixo do veículo e melhorar o consumo. Na parte de suspensão dianteira, a gente tem um subchassis bem integrado aqui, fixado na carroceria. Ele tem extensão frontal que vem até aqui no quadro dianteiro, dá bastante rigidez, forma um conjunto bem sólido. A suspensão é do tipo McPherson. A gente vê o braço inferior de controle, as buchas, que são duas buchas na vertical, né? Faz com que o carro explore um pouco mais o conforto. É um carro muito mais puxado para conforto do que para uma estabilidade, digamos assim. Não que seja ruim de estabilidade, mas a construção é para isso. Barra anti-rolagem, amortecedor pressurizado, mola helicoidal. A parte do cárter do motor, um pouco acima da linha do subchassis, mas tem uma certa exposição, principalmente essa parte do câmbio aqui nesse ponto. Seria interessante um fechamento aqui para uma proteção melhor. As linhas de freio e de combustível, elas estão protegidas pela própria boçagem que tem aqui no assoalho. Mas uma coisa que chama atenção é que não tem nenhum fechamento na parte inferior para melhorar o fluxo de ar e a parte de consumo de combustível, né? Bom, falando em consumo, o tanque é plástico de 41 litros. Isso é um ponto que eu achei ruim nesse veículo. Acaba tendo uma autonomia, né, um alcance muito baixo, principalmente quando você está usando álcool. Acaba tendo que visitas constantes ao posto de gasolina. E a parte da suspensão traseira, ela é um eixo de torção, aqui uma viga em U, do tipo simples, né? Ou seja, uma chapa simples, dobrada, mola helicoidal, tem aqui na parte inferior, na parte superior, um assento de borracha, que é justamente para melhorar aquele ruído de rodagem. Nós vamos ver isso daí na hora que estivermos andando com o carro. Na frente do pneu traseiro também tem um pequeno defletor para melhorar um pouco a turbulência. A caixa do step vem até aqui atrás,
fazendo com que o fluxo de ar aqui não pegue no para-choque e não cause aquele efeito paraquedas. Vamos para a pista agora avaliar melhor. A primeira sensação que eu tive desse carro rodando no paralelepípedo é que ele é bem amortecido. Você sente ele bem borrachudo de andar por aqui, né? Mesmo com esse pneu série 50, diâmetro 17, ele passa bem, não tem aquela aspereza fina que acaba incomodando. E a parte de movimentação da suspensão nessas irregularidades, ele passa liso, entendeu? É bem calibrado para conforto. Você percebe que o carro ele é bem confortável, bem estável nessa parte de movimentação. Aqui na lombada também, até o entre-eixo de 2,60 m, aí ele ajuda também nesse equilíbrio, né? E a hora que a gente entra no asfalto liso, a gente vai vendo aqui, mesmo nessas pequenas irregularidades que tem, ele absorve bem, né? Essa outra lombada aqui que dá para passar um pouco mais rápido, ó, que ele passa gostoso, ele não dá aquela afundada na frente a ponto de raspar, ou seja, a altura livre do solo também é outro ponto positivo que esse Nissan Versa traz. E a versão 2024, ela não tem muita diferença do que nós já tínhamos avaliado da versão 2020 nesse aspecto. O sistema de direção, ele tem assistência elétrica. O caster maior que essa suspensão tem acaba deixando ele mais preciso, o carro anda reto com mais facilidade. A centragem do volante aqui é bem agradável, e a hora que você tira do centro para fazer uma pequena curva, você sente aquele aumento do esforço gradativo, logicamente, e é também indexado à velocidade do veículo, e deixa bem confortável de dirigir e passa bastante segurança também. Nessas primeiras curvas aqui, de raio um pouco mais longo, a gente percebe que a rolagem da carroceria não é pronunciada, ela rola um pouco, mas é bem confortável, o gradiente de rolagem, inclusive. E na parte de frenagem, aquela afundada que dá à frente, a gente já vai aqui dar uma cutucada, a gente vê que ele não afunda tanto a frente do veículo. Isso mostra que até que a constante elástica das molas é um pouco maior e dá mais segurança e mais controle nessa parte de frenagem. Ele utiliza disco ventilado na dianteira, com pinça do tipo deslizante, e na traseira freio a tambor. Para o peso do veículo, 1.100 e poucos quilos, e a velocidade máxima dele, quer dizer, é um pacote bom, bem confortável e bem seguro em termos de freio. Na parte de desempenho, que eu já comentei, que não é aquele desempenho ultra maravilhoso, mas também não é de se jogar fora, né? Ele faz 0 a 100 em 10,7 segundos, né? E a velocidade máxima é de 180 km por hora. Demora para chegar a 180, né? Ele não vai chegar lá rapidinho, não. Nos modos de condução, basicamente o que a gente tem? Modo Drive aqui na alavanca. Você pode selecionar o modo L, que é aquele modo para fazer descida de serra. Ele segura uma marcha mais alta com uma marcha mais baixa com uma rotação mais alta. E aí tem aquele botão secreto da Nissan que fica aqui por trás do pomo da alavanca, que aqui você aciona o modo esporte de condução. Aparece um pequeno esporte marcado ali no quadro de instrumentos, e aí a resposta do acelerador fica um pouco mais rápida, e as trocas de marcha também acontecem em rotações mais altas, né? Agora que eu estou no modo esporte, dou uma acelerada um pouco mais forte e ele faz a troca de marcha, ó. Ele vai a 6.000, então ele tem aquela simulação de troca de marcha, mas você não tem a opção de fazer de modo manual isso. E aqui na parte de curvas,
Não é um carro esportivo, mas é um carro que te dá bastante segurança para entrar um pouco mais forte numa curva e buscar um pouquinho mais de aceleração lateral. Aqui nessa outra sequência de curva que eu gosto, ela é um pouquinho mais inclinada, né? Aqui, os pneus também, mesmo forçando um pouco mais, não são escandalosos. Um carro do tipo familiar que pode agradar a todos. Você pode andar um pouquinho mais rápido, com segurança e tendo firmeza na condução. A parte de ruído interno, a gente vê aqui, né? Andando a 90, 100 km por hora, você não percebe nenhum ruído exagerado da parte de rodagem, né? Só quando você força um pouco mais o motor, você sente o ruído do motor vindo para dentro da carroceria. Mas nada também que seja objecionável ou que vai incomodar muitas pessoas. Eu gosto dessa sequência de curvas aqui da Estrada das Cabras. Você vê bem o balanço do veículo, você faz uma curva para um lado, outra para o outro, você vê bem como que é a rolagem total da carroceria, né? Isso comprova aqui, ó, o conforto, ó. Uma curva para cá, outra para lá. A Nissan diz que esse banco ele tem um sistema que ele acomoda muito melhor todo o corpo. Com isso você não sente pontos de pressão ao ficar muito tempo sentado e dirigindo ou sentado do lado no veículo. Eu no final de semana andei bastante com esse carro e realmente a fadiga corporal é muito baixa mesmo. Posição de dirigir, diâmetro do volante e tudo mais, melhora ainda mais essa sensação toda. O Nissan Versa, dentro dessa categoria de sedãs compactos, é um veículo muito bom, muito bem equilibrado. Eu só não consigo entender como que a Nissan não consegue alavancar mais ainda as vendas desse carro, porque a gente olha em termos de preço, ele tem um preço bom, competitivo, tem um conteúdo também bem competitivo. Talvez ela pudesse explorar um pouquinho mais essas qualidades que esse veículo tem e melhorar um pouco mais o seu resultado em termos de venda, porque desde que passou a ser importado do México, ele perdeu bastante a participação no mercado, apesar de que vindo do México, ele ainda tem a isenção de imposto por ser pelo acordo bilateral que existe Brasil-México, né? Bom, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.